polícia encontrou na zona oeste de São Paulo um centro de treinamento para mulas do tráfico internacional de drogas. No local, os traficantes ensinavam a engolir cápsulas de cocaína que seriam levadas ao exterior. Em uma casa na zona oeste de São Paulo, a polícia apreendeu 36 passaportes, cartões de crédito, carteiras de identidade, cadernos de anotações sobre a movimentação financeira. Os policiais encontraram também aproximadamente 1.000 cápsulas de pasta base de cocaína que seriam levadas para a Europa. Um homem de 24 anos foi preso e apreendeu 33 pessoas, a maioria do Nordeste, que foram recrutadas para atuarem como mulas para levar drogas para o exterior. Os suspeitos confessaram à polícia que engoliam cápsulas com drogas que seriam levadas para países como Holanda, França, Espanha e Irlanda. Alguns já tinham ido para o exterior algumas vezes. Outros estavam treinando para ver se conseguiam engolir o entorpecente. Os agentes chegaram até a casa após a polícia receber uma informação por meio do Disque Denúncia. A nossa força tática que atuou nesta ocorrência, nós fazemos treinamento diariamente com eles principalmente de táticas de invasão em ambientes confinados, controle de multidões, tiro policial, resgate de policial ferido. Então é a nossa tropa mais preparada. Os agentes filmaram as acomodações precárias onde as pessoas ficavam até embarcar para o exterior com a droga. O homem acusado de ser o aliciador do grupo continua preso. As outras pessoas foram soltas após prestarem depoimentos. O prefeito de Iporá, em Goiás, Nassoitã Araújo Leite, suspeito de atirar contra a ex-mulher e o namorado dela no oeste do estado, se entregou hoje à polícia. Na semana passada, o prefeito invadiu a casa da ex-mulher com uma caminhonete e atirou ao menos 15 vezes na porta do quarto onde ela estava com o namorado. Ninguém se feriu. Nessas imagens, dentro de um hotel, Nassoitã mexe nas armas do crime. Mas, na delegacia, alegou que não se lembra de nada. Ele fala que por uma perca de memória devido a diversos fatores, ele não se lembra exatamente o que aconteceu lá na casa. Se efetuou disparos, quantos disparos. Inclusive, ele apresentou na delegacia de polícia uma arma de fogo, que segundo ele foi a utilizada. Mas ele não se recorda se foi utilizada uma arma só ou mais de uma. O prefeito passou por exame de corpo de delito e está preso no presídio de Iporã à disposição da Justiça. Ele vai responder pelos crimes de tentativas de homicídio e feminicídio. Copacabana, o bairro mais famoso do Rio, é também um dos preferidos dos criminosos. Com a movimentação turística e os grandes eventos, os delitos aumentaram. Conhecida mundialmente, Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, também se destaca pela violência. Quando chegamos aqui no hotel, eles também orientaram a gente, não sair com celular, se andar de táxi, andar com os vidros fechados. Recomendações que os moradores seguem à risca. Esses assaltos de rua, de cordões, de celular na praia, eu recomendo muito aos turistas que ficam, às vezes, ali perto da ciclovia, porque passam de bicicleta e levam celulares. Segundo o Instituto de Segurança Pública, entre janeiro e setembro deste ano, houve aumento no número de roubos nas ruas de Copacabana. Quando comparado com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 13,5%. O indicador inclui roubo a pedestre, roubo de celular e roubo em coletivo. Agosto registrou o maior número de ocorrências no ano, 201. Foi o terceiro mês com mais registros em 20 anos. Foi em agosto que, após um show do DJ Alok na praia, fãs foram vítimas de um arrastão. Você tem muitos policiais, você tem outras formas de policiamento, como segurança presente. Mas, por outro lado, pode estar havendo alguma falha no planejamento da montagem desse policiamento, também uma falha na investigação sobre o modus operandi desses criminosos, que poderia facilitar o policiamento ostensivo para que ele fosse informado e assim ele pudesse agir de uma forma preventiva e proativa nesses casos.
No início de novembro, torcedores do Boca Juniors, que estavam no Rio para a final da Libertadores, relataram ter sofrido agressões e roubos também na praia de Copacabana. Na semana passada, uma jovem de 19 anos foi estuprada no bairro por um homem em situação de rua. Ele foi reconhecido pela vítima e preso em flagrante. Também em Copacabana, um rapaz de 25 anos que estava na cidade para o show da cantora Taylor Swift foi morto com uma facada durante um assalto no último domingo. O criminoso tinha sido preso por furto e solto horas antes em uma audiência de custódia. 24 horas a polícia prendendo e as leis soltando. Essa mancha criminal não se resolve enquanto tivermos leis benevolentes com a criminalidade. Enquanto isso, a população fica refém dos marginais. Domingo você não pode sair de casa, depois de 4 horas você não pode sair de casa e eu pago imposto. Vai eu deixar de pagar o IPTU e mais imposto que eu pago todo dia. Você, todo mundo. Eu não sou só eu que sou vítima. A população é vítima da insegurança deste bairro. Em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar disse que vem aplicando esforços para reduzir os índices criminais na região de Copacabana. O órgão ainda informou que entre janeiro e agosto foram efetuadas mais de 1.300 prisões e apreensões de adolescentes envolvidos em prática de roubo e furto. 4 pessoas foram presas no Rio de Janeiro suspeitas de envolvimento em um esquema de pirâmide financeira. A quadrilha oferecia ganhos de até 16% ao mês. Mais de 1 milhão de pessoas foram lesadas. André Victor de Oliveira Silva foi preso em uma casa em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Com ele foi apreendida uma pistola. Ele é irmão de outro alvo da operação, André Felipe de Oliveira Silva, que já estava preso. Segundo as investigações, André Felipe é o líder da organização criminosa que prometia lucro mensal de até 16% mediante investimento de R$ 2.500. Uma prática que, de acordo com os investigadores, era de pirâmide financeira. O grupo lesou mais de 1 milhão de pessoas e movimentou cerca de 77 milhões de reais. Os membros dessa organização criminosa se valem de um massivo investimento em marca digital, ostentando bens de luxos nas redes sociais e até mesmo patrocinando eventos esportivos. Suelen Marques Mendonça também foi presa em Niterói. Ela é ex-mulher de Felipe, considerada o braço direito dele e diretora financeira da empresa criada para aplicar os golpes. O policial civil Giovanni Andrade da Costa Leste também foi preso. Os investigadores dizem que ele fazia segurança do líder André Felipe. Outros 2 dos alvos da operação estão fora do país e são considerados foragidos. Os envolvidos vão responder por organização criminosa armada, estelionatos, crime contra a economia popular e lavagem de dinheiro. 33 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Federal contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Os policiais cumpriram mandados em 24 estados e no Distrito Federal. A operação, batizada de Arpia, é resultado de uma investigação da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infantil e de estupro de vulnerável. Juntas, as penas podem chegar a 23 anos de prisão. Assessores do ex-presidente Bolsonaro teriam criado em uma sala no Palácio do Planalto algumas das mensagens compartilhadas na internet com ataques às instituições democráticas. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que tem mais informações. Oi, Maria, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. Essas informações foram dadas em depoimento pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Ele prestou depoimento à Polícia Federal em agosto como parte de um acordo que ele fez de delação premiada. Segundo o G1, Mauro Cid teria dito nesse depoimento que 3 assessores de Bolsonaro usavam a estrutura aqui do Palácio do Planalto para produzir conteúdos que seriam divulgados nas redes sociais do presidente e conteúdos que atacavam as instituições democráticas do país.
O chamado Gabinete do Ódio, segundo o Cid, era formado por Tércio Arnaud Tomás, José Matheus Salles Gomes e também Matheus Matos Diniz. Esses 3 seriam subordinados ao vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente. Segundo o Cid, nesse depoimento, era Carlos Bolsonaro quem ditava o que seria produzido ali. Bom, agora a Polícia Federal faz diligências para comprovar essa versão dos fatos de Mauro Cid. Eu lembro ainda que Mauro Cid relatou que esses 3 assessores ficavam no 3º piso aqui do Palácio do Planalto, em um lugar que não tinha janela, uma sala que não tinha janela, não tinha controle de entrada e ficava perto do gabinete presidencial. Bom, toda essa delação de Mauro Cid, a totalidade dela, ainda não foi tornada pública. Nós tentamos também contato com as defesas dos envolvidos, mas ainda não conseguimos contato. Voltamos com vocês. Obrigado, Maria. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para rejeitar o recurso da defesa e manter a deputada federal Carla Zambelli, do PL, como ré por perseguir um homem armada. Perto do segundo turno das eleições do ano passado, Zambelli discutiu com um apoiador do presidente Lula e o perseguiu com a arma na mão. Em agosto, o Supremo abriu uma ação penal contra a deputada por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com o uso da arma. O relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, afirmou que não pode negar a existência do delito e defendeu manter Zambelli como ré. Até o momento, 5 ministros votaram acompanhando o relator. A Advocacia Geral da União pediu à Justiça do Distrito Federal que os extremistas que tentaram explodir um caminhão perto do aeroporto de Brasília paguem indenização de 15 milhões de reais por dano moral coletivo. Wellington Macedo de Souza, Jorge Washington de Oliveira e Alain Diego dos Santos foram condenados pelo crime e cumprem pena na penitenciária da Papuda, no Distrito Federal. Segundo a AGU, além de colocar a vida e o patrimônio de terceiros em risco, eles agiram com o objetivo de impedir a posse do presidente Lula, o que representou uma afronta à democracia. Voltamos em 30 segundos. O Brasil vai presidir a cúpula do G20, que reúne as 20 maiores economias do mundo a partir da semana que vem. Hoje, durante uma reunião no Palácio do Planalto, foi instalada a Comissão Nacional que vai coordenar a atuação brasileira. As prioridades do Brasil na presidência do G20 serão o combate à desigualdade social e o enfrentamento das mudanças climáticas. Durante a reunião de abertura da comissão, o presidente Lula defendeu a criação de uma força-tarefa para monitorar os 2 temas e criticou a desigualdade entre os países membros do grupo. Não é mais humanamente explicável um mundo tão rico, com tanto dinheiro atravessando os Atlânticos, a gente ter tanta gente ainda passando fome. O G20 é o grupo de países considerados desenvolvidos ou em desenvolvimento que tem protagonismo econômico e político no cenário internacional. Essa é a primeira vez que o Brasil assume a presidência do grupo desde que foi criado, em 1999. Com o comando, será de responsabilidade do Brasil definir agendas que debatam problemas sociais, principalmente entre os mais vulneráveis. Lula também quer utilizar o G20 para mudar a governança mundial. Segundo ele, os países mais pobres contraem dívidas com instituições, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, para tentar salvar a economia. Mas com juros altos, acabam ficando em situação pior. Nós estamos vendo o que aconteceu na Argentina. Nós estamos vendo o continente africano com 800 bilhões de dólares de dívida. E que se não houver uma rediscussão de como fazer financiamento para os países pobres, a gente não vai ter solução. Os ricos vão continuar ricos, os pobres vão continuar pobres e quem está com fome vai continuar com fome. O Brasil assumirá o comando do bloco na próxima sexta-feira, em cerimônia no Rio de Janeiro, e ficará na presidência pelos próximos 12 meses. A comissão, que vai coordenar a atuação do país, será formada por integrantes de todos os ministérios, além de outras autarquias federais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será responsável pelos assuntos econômicos da comissão. Num discurso semelhante ao do presidente Lula, Haddad disse que a presidência do G20 é a oportunidade de definir uma agenda global que atenda a interesses do Brasil e dos países do Hemisfério Sul.
De um ponto de vista econômico, o mundo está em uma encruzilhada. Ou continuamos caminhando para uma crescente fragmentação, com a formação de blocos protecionistas e consequências imprevisíveis para a estabilidade geopolítica, ou inventamos uma nova globalização, dessa vez colocando questões socioambientais no centro de nossas preocupações. Termina hoje o prazo para o presidente Lula decidir sobre o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem mais informações para a gente. Igor, expectativa grande em Brasília para o veto ou sanção da desoneração, né? Você já sabe? Augusto, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Eu acabo de atualizar a versão digital do Diário Oficial da União para saber se já há alguma novidade, mas até o momento a decisão do presidente Lula sobre a desoneração da folha de pagamento ainda não foi publicada. Como você bem explicou, ele tem até as 11h59 de hoje para vetar parcialmente ou sancionar o projeto de lei. Depois desse prazo, se não for publicada a decisão do presidente Lula no Diário Oficial da União, então vai valer a regra que foi aprovada no Congresso Nacional. Os parlamentares decidiram manter a desoneração da folha de pagamento para as empresas de 17 setores da economia. Essas empresas deixam de pagar 20% de INSS sobre o salário dos funcionários e pagam alíquotas de apenas 1 a 4,5% da receita bruta. Segundo essas empresas, esse benefício garante a manutenção de empregos. Eu lembro a vocês que a desoneração da folha de pagamento existe desde 2012, mas perde a validade no mês que vem. Por isso, os parlamentares aprovaram uma medida, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2027. Outra medida que foi aprovada no Congresso Nacional é que esse benefício se estende para aqueles municípios que têm até 142 mil habitantes. Essas duas medidas, segundo a estimativa do governo, pode gerar um impacto nos cofres públicos de até 18 bilhões de reais. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês. Obrigada, Igor. Depois de convidar Bolsonaro, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, disse que Lula será bem recebido se quiser ir à sua posse, marcada para o próximo dia 10 de dezembro. A declaração representa uma mudança de tom do argentino. Durante a campanha eleitoral, o então candidato de extrema-direita chamou Lula de comunista e corrupto e também acusou o presidente de interferir na eleição argentina e financiar o candidato da situação. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, afirmou na segunda-feira achar difícil que Lula vá à posse de Milei, mas pontuou que o país será representado no evento. Um prédio de 5 andares desabou em Gramado, na Serra Gaúcha. Moradores da região foram retirados de suas casas na manhã de ontem devido aos riscos de deslizamento de terra. A Defesa Civil do município havia evacuado a região e interditado cerca de 150 casas que ficam na área afetada há alguns dias. As equipes da prefeitura seguem limpando as vias, auxiliando as famílias e monitorando os pontos mais críticos. Nós estamos aqui na Rua das Azaleias, no bairro Três Pinheiros, onde ocorreu o desmoronamento do prédio residencial. Segundo a prefeitura, a causa foi uma rachadura no solo, que ocasionou o desmoronamento e justamente por conta das fortes chuvas dos últimos dias. O sentimento dos moradores é de angústia com o acontecimento. É tristeza nossa, eu moro exatamente numa vista que eu via o prédio. E hoje eu olhar para aquilo ali, ver aquele vazio, não vale a pena. O que me chama a atenção é que Gramado é uma cidade, sim, teoricamente segura, né? Que a gente não tem tanta preocupação, né? Então, isso mostra que a natureza em fúria pode ocasionar tragédias em quaisquer lugares, né? Não há previsão de liberação das famílias para retornarem às suas residências. O Serviço Geológico do Brasil realizou uma visita técnica ao bairro Três Pinheiros, à Perimetral e a Ladeira das Azaleias, onde há rachaduras no solo e risco de queda de barreiras. A área central do município não foi atingida e as atividades turísticas, comerciais e de eventos, bem como a programação do 38º Natal Luz de Gramado, ocorrem normalmente. E mesmo com a trégua das chuvas, Porto Alegre e a região metropolitana ainda sofrem consequências dos temporais. A cheia do rio Jacuí preocupa e alguns moradores precisaram ser resgatados por equipes do Exército.
Já são mais de 29 mil pessoas desalojadas em todo o estado. Na capital gaúcha, a região das ilhas ficou submersa com o avanço do Guaíba. Nas últimas horas, o nível da água baixou e 4 comportas foram abertas. Já em Eldorado do Sul, na região metropolitana, o rio Jacuí segue inundando casas. São 8 bairros afetados. Houve 2 ou 3 bairros que não foram atingidos. O resto todos foram atingidos. De alguma forma, todo mundo vai ser impactado com isso. O Comando Militar do Sul está presente com oficiais de todas as regiões, auxiliando os moradores. Tanto remoção de pessoal, levar as pessoas em casa para buscar alguma documentação que ficou, tirar móvel de casa que ainda está em condições de ser salvo, resgatar as pessoas que estão em casa quando a água está subindo. A gente manda as nossas equipes para retirar as pessoas. E vamos ficar aqui enquanto a Defesa Civil e a Prefeitura e a população em geral precisar da gente vai estar aqui. 70% das ruas da cidade ficaram submersas. Os moradores estão ilhados desde segunda-feira. Algumas pessoas optaram por deixar as residências. Outras, com medo de saque, preferiram ficar. Ontem entraram na casa do meu irmão, levaram máquina de lavar, micro-ondas, televisão. Da minha tá tudo, perdi tudo. Tá, ainda tá água no pescoço dentro de casa, cara. Não tem que fazer? Não tem que fazer, só rezar e ver se alguém doou alguma coisa, cara. Porque não tem o que fazer. O que a gente pode dizer? Eu perdi tudo, minhas coisas, né? Alguma coisinha que eu pude resgatar lá agora, com a ajuda do pessoal aqui, eu retirei, né? Mas na verdade eu saí só com a roupa do corpo e alguma roupa de serviço. E alguma coisinha eu resgatei e agora tentar pensar o que fazer, né? O município suspendeu as aulas em 3 escolas. O governo do estado disponibiliza o site SOS Enchentes, com informações sobre o que doar e formas de ajudar, mesmo de longe. A Defesa Civil de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, está em atenção após um novo deslizamento de terra que está engolindo parte de uma rua. A cratera foi aberta há 3 anos durante as chuvas que atingiram a cidade. 23 imóveis estão interditados desde então. As obras de contenção, iniciadas em maio, não devem ser prejudicadas. Vistorias atestaram que o local está seguro para os trabalhadores. O presidente da Enel no Brasil, Nicola Cotugno, deixou o cargo hoje. Segundo nota, Nicola, que por 32 anos trabalhou na empresa e foi presidente por 5, vai se aposentar. A decisão acontece 20 dias depois que uma tempestade afetou mais de 2 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Algumas regiões ficaram sem luz por uma semana. A Enel é alvo de 2 CPIs, uma na Assembleia Legislativa e outra na Câmara Municipal. Antônio Scala, executivo que trabalha há 18 anos na Enel, foi indicado como novo presidente. E agora é hora da previsão do tempo com Igor Silveiro, tempo que tem nos reservado muitas surpresas, né, Igor? Boa noite para você. Nos conte qual a previsão para amanhã, se no sul continua chovendo, como fica no sudeste. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha só, amanhã o sol continua no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, mas a chuvarada, ela fica em todo o Paraná. Então, muito cuidado para quem estiver nessas regiões, viu? Agora, a frente fria já está em São Paulo, já tem pontos de chuva e até alagamentos aqui na cidade. E por isso, no decorrer dos dias, deve chover bastante e as temperaturas caem. Olha só, máxima de 21 graus amanhã, 18 graus no sábado e 20 graus no domingo. Agora, no restante do sudeste, o tempo fica abafado, mas também tem previsão de chuva. As temperaturas ficam na casa dos 35 graus em Belo Horizonte, 34 graus em Vitória e 28 graus no Rio de Janeiro. Já na região norte, o clima fica abafado e também chove no período da tarde. No centro-oeste, não muda muita coisa. Chove forte nessa área mais escura do mapa, principalmente em Cuiabá. Agora, no Nordeste, o calorão continua, o tempo fica seco e quente, viu? Em Fortaleza, por exemplo, a máxima fica na casa, olha só, dos 33 graus. Então, dá para aproveitar a praia, viu? Amanda, Augusto. Contraste, né, Igor? Exatamente. Obrigado, viu? Imagina. Boa noite para você. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. Os ministros do STF reagiram à aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal e demais tribunais superiores. O texto, aprovado em 2 turnos ontem no Senado, agora segue para análise da Câmara dos Deputados.
Nas duas votações, o placar foi o mesmo: 52 votos a favor e 18 contra. A proposta precisava de 49 votos para ser aprovada. As bancadas do União Brasil, Podemos, PP, PSDB e Novo votaram integralmente a favor da PEC. O PSD contribuiu com 7 votos para a aprovação e 4 senadores foram contra. O PL teve 11 votos favoráveis e apenas 1 contrário. Em outras bancadas, o voto foi mais dividido, como no MDB, Republicanos, PSB e PDT. A Rede votou contra e no PT, dos 8 parlamentares, apenas o senador Jacques Wagner foi a favor da proposta. 11 senadores não votaram. Jacques Wagner afirmou em uma rede social que votou de forma estritamente pessoal, porque, por acordo, saiu do texto qualquer possibilidade de interpretação de eventual intervenção do Legislativo. E, como líder do governo, não orientou o voto, já que o debate não envolve diretamente o Executivo. Entre outros pontos, o texto proíbe decisões individuais de ministros que suspendam leis ou atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Os senadores retiraram da proposta o trecho que estabelecia prazos para os pedidos de vista, o tempo extra para o magistrado analisar o processo. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha, como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. A PEC tramitava no Senado desde 2019, mas só ganhou força em agosto deste ano, quando o Supremo colocou em pauta julgamentos como a descriminalização do porte de drogas, aborto, união homoafetiva e o marco temporal das terras indígenas. Alguns parlamentares acusaram o STF de legislar e desengavetaram essa PEC. Os ministros da Suprema Corte reagiram à aprovação. No início da sessão de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, afirmou que tribunais independentes não disputam torneio de simpatia. E interpretar a Constituição é fazer o certo, ainda que haja insatisfações. Não há institucionalidade que resista se cada setor que se sentir contrariado por decisões do tribunal quiser mudar a estrutura e funcionamento da Corte. Não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas. Em todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático, a erosão das instituições começou por mudanças nas Supremas Cortes. Os antecedentes não são bons. O ministro Gilmar Mendes lembrou que, caso a proposta que limita as decisões monocráticas estivesse em vigor, o STF não teria interrompido ações públicas, que ele classificou como altamente prejudiciais à sociedade, como a política armamentista do último governo e a abertura indiscriminada do comércio no auge da pandemia. Curiosamente, a PEC não impede decisões monocráticas em habeas corpus ou inquéritos originários. Mecanismo muitas vezes utilizado pela defesa de agentes políticos que ontem se articularam para restringir as competências da Corte Constitucional. É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Black Friday, Natal e Ano Novo. As datas que movimentam o comércio também são marcadas pelo aumento na oferta de vagas temporárias. João foi contratado como estoquista para atender a demanda de fim de ano. Foi um ótimo benefício para passar o final do ano, com algum dinheiro e bem financeiramente. Para esse fim de ano, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima a contratação de mais de 108 mil trabalhadores temporários. Essa deve ser a maior oferta de vagas dos últimos 10 anos. Como as vendas vão crescer,
o varejo vai ter que contratar mais. E o crescimento das vendas pode ser explicado pela melhoria nas condições de consumo. E quando a gente combina inflação mais baixa com um aumento da ocupação, a tendência é que os recursos disponíveis para consumo se tornem mais abundantes agora, em 2023. No ano passado, Cíntia foi contratada temporariamente e acabou sendo efetivada. Eu estava 2 anos parada em casa e quando eu comecei a procurar essa vaga como vendedora, que já é minha área, deu tudo certo. Eu fui como temporária e estou aqui. Vai completar 1 ano. A CNC espera que as efetivações neste fim de ano superem 2022. Desse total de vagas criadas, a nossa expectativa é de que cerca de 14% se tornem vagas efetivas quando o Natal passar. E essa expectativa é maior, inclusive, do que no ano passado, quando aproximadamente 12% das vagas temporárias se tornaram vagas efetivas. A razão disso é uma expectativa positiva para a economia no início de 2024. O Sindicato dos Metroviários de São Paulo confirmou que vai aderir à greve marcada para a próxima terça-feira. A paralisação conjunta vai contar também com trabalhadores da Companhia de Trens Metropolitanos, a CPTM, da Sabesp e de outros órgãos estaduais. Os sindicatos são contra as privatizações e terceirizações propostas pelo governo paulista. Na segunda-feira, uma assembleia vai definir se esses trabalhadores realmente vão cruzar os braços. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, você acompanha ao vivo o sorteio da Mega Sena, o prêmio de quase 3 milhões de reais. E o Rede TV News volta em seguida. Fique conosco. Hoje, 23 de novembro, é o Dia Nacional do Combate ao Câncer Infantil. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, são diagnosticados por ano no Brasil 12 mil novos casos da doença em crianças e adolescentes. A Rayane tem 20 anos e a 3 é paciente do Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Aos 17, ela descobriu um osteosarcoma, o tipo mais comum de câncer que se desenvolve nos ossos. Como a doença é silenciosa, a mãe conta que só teve o diagnóstico quando a filha começou a sentir dores. Aí, o tumor já estava bastante avançado. Ela passou por 2 cirurgias. A primeira cirurgia, eles tentaram que mantesse a perninha dela eles fizeram uma cirurgia com prótese, né, interna. Aí ficou 1 mês e pouquinho, mas aí não deu certo, né? Deu rejeição, em que veio fazer a amputação. Mãe e filha moram em Cuiabá. Hoje, as duas estão aqui para a Rayane fazer a manutenção da prótese. E quando eu amputei, eu realmente me senti livre de novo. Depois da prótese, principalmente, eu faço tudo, pego ônibus, vou para a faculdade, hoje eu faço faculdade, faço o que eu quiser, vou para onde eu quiser e é uma vida normal. A jovem é uma das pacientes que vem sendo beneficiadas pela medicina de precisão. Uma abordagem que permite escolhas mais assertivas no diagnóstico e tratamento, reduzindo os efeitos colaterais e aumentando as chances de cura. A gente tem que saber o nome e sobrenome do tumor. A gente já sabe o nome, se a gente souber o nome, sobrenome, a gente vai saber como manejar melhor. Se a gente sabe como manejar melhor, a gente vai dar melhor chance de cura para essa criança. Qual é a nossa missão? Dar melhor chance de cura. De cada 100 mil crianças e adolescentes com menos de 19 anos, cerca de 15 vão desenvolver o câncer. E diferentemente do que acontece com os adultos, em que o estilo de vida pode influenciar diretamente no desenvolvimento da doença, nas crianças não há essa correlação e dificilmente é hereditária. Por isso, a observação dos pais é crucial para um diagnóstico precoce. Os alertas são manchas pelo corpo, cansaço, febre persistente, dores de cabeça, inchaço da barriga ou das pernas. E tão importante quanto o diagnóstico precoce é o início do tratamento. Porque se fizer a suspeita e ficar esperando, como infelizmente eu ainda vejo em muitos lugares, você joga fora o diagnóstico precoce. Porque diagnóstico precoce é importante, acesso rápido. A segunda questão, precoce e preciso. Por isso que tem que ter toda essa sofisticação. Não adianta só, ainda se fala só de diagnóstico precoce. Ele não é o único que vai resolver a nossa questão. Se hoje você tem um filho ou uma filha em pleno tratamento, a Rayane tem um recadinho.
que eles não percam a esperança de vida nunca, porque, como eu falei, enquanto a vida é esperança. E é isso. Rede TV News volta já já. Voltamos ao vivo a Brasília com o repórter Igor Damasceno, que tem novas informações sobre a desoneração da folha de pagamento, né? O presidente Lula tinha até hoje, finalzinho da noite, para sancionar ou vetar esse projeto de lei aprovado nas duas casas, né? Na Câmara e Senado. E aí, qual foi a solução, Igor? Boa noite novamente, pessoal, a vocês e a todos que nos acompanham. Fontes no Palácio do Planalto me disseram que o presidente Lula vai vetar integralmente o projeto de lei que trata da prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Essa fonte me explicou que hoje o presidente Lula teve uma reunião com o ministro Fernando Haddad e ele decidiu seguir a mesma linha de pensamento da equipe econômica do ministro. Inclusive, Haddad já chegou a dizer que o projeto de lei é inconstitucional. Essa fonte me afirmou que a assessoria de comunicação do presidente se prepara para fazer o anúncio oficial por volta das 10 horas da noite de hoje. E o motivo desse veto integral é justamente evitar o aumento de despesas. É que as medidas aprovadas pelo Congresso Nacional podem gerar um impacto de até 18 bilhões de reais nos cofres da União. E como o presidente Lula quer manter a meta de zerar as despesas públicas, o déficit fiscal, então ele quer vetar esse projeto para evitar ainda mais despesas públicas, como vem acontecendo. Então, o presidente Lula vai vetar integralmente o projeto de lei que trata da desoneração da folha de pagamento. E o motivo seria esse. Inclusive, amanhã, por volta das 9 horas da manhã, está prevista um pronunciamento, uma coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tornar oficial os motivos que levaram o governo a tomar essa decisão. A gente, então, fica na expectativa para que esse anúncio, esse veto, seja publicado no Diário Oficial da União. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Igor. E hoje no programa É Notícia, a partir das 11h45 da noite, o jornalista Kennedy Alencar entrevista o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT. No programa, o político defendeu que o presidente Lula volte a disputar as eleições em 2026. Se a eleição fosse hoje, a única liderança capaz de derrotar essa força política conservadora sustentada pelo bolsonarismo é o presidente Lula. Nós não temos hoje, no Brasil de hoje, nenhuma liderança com capacidade de derrotar isso que o Brasil vive, né? Essa expressão conservadora inspirada no fascismo. Então, se nós, no decorrer do tempo, conseguimos romper com a polarização, se nós tivermos os partidos de inspiração democrática mais fortalecidos que estão hoje, mais organizados do que estão hoje, com leitura correta do processo histórico que nós estamos vivendo, certamente em 2030 nós teremos condições, né, de ter uma liderança que substitua o presidente Lula. Mas hoje nós não temos, e eu penso que todos os partidos do campo democrático ainda não conseguiram entender a gravidade do momento histórico que nós estamos vivendo, no Brasil e no mundo. Edinho Silva destaca que nas últimas eleições o derrotado foi Jair Bolsonaro e não o bolsonarismo. Eu penso que nós derrotamos o Bolsonaro em 22, mas nós não derrotamos o bolsonarismo. O bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Uma nova tentativa de golpe pode se repetir? Pode. É que eu penso que por isso que eu apoio muito que se leve às últimas instâncias a apuração da responsabilidade de janeiro de 2008. E nessa apuração... E que os responsáveis sejam penalizados. Nós não podemos banalizar o que aconteceu no Rio de Janeiro. O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, falou do lançamento do livro Uma Cidade na Luta pela Vida, onde relata o enfrentamento ao negacionismo e as decisões acertadas tomadas a favor da ciência. Comecei a amadurecer essa ideia de escrever um livro em 2021, quando nós tínhamos uma ideia que a pandemia estaria passando, né? Que as vacinas chegaram. Sim. E nós começamos a intensificar a vacinação. Ali começou
a dar um pouco mais de conforto para quem estava à frente da gestão. Porque você já tinha uma baita de uma história, que era a história da pandemia. Aí o Lula vai visitar Araraquara depois de um temporal que causou uma tragédia lá, né? E ele faz a visita no dia 8 de janeiro, uma semana depois daquela posse aqui em Brasília, simbólica e tal. Aí você, na dedicatória, você diz o seguinte, ó: dedico esse livro para mulheres e homens que lutaram na pandemia contra o negacionismo e pela vida. Também para aquelas e aqueles que nunca renunciaram à luta democrática. Meu respeito para quem não está entre nós, por terem sido vítimas da maior tragédia humanitária da nossa história. Minha gratidão por quem também nos deixou acreditando que a democracia é o único caminho possível para a construção de sonhos. Eu te pergunto, o que é a luta contra o negacionismo, a luta contra a pandemia e a luta em defesa da democracia, elas têm em comum, Edinho? Olha, Kennedy, eu acho que tem tudo a ver se a gente comparar os processos, no caso da história recente do Brasil, né? Foi a tentativa de golpe de 8 de janeiro, né? E se nós compararmos o que foi enfrentar a pandemia, você tendo, no caso de Araraquara, o Bolsonaro atacando a cidade todos os dias, o Bolsonaro falando contra o uso de máscara, o Bolsonaro tentando desqualificar a vacina, né? O Bolsonaro afrontando tudo aquilo que a ciência dizia que era o correto. Aí se você pegar o caldo de cultura que isso cria, né, na sociedade brasileira, tem tudo a ver com o mesmo caldo de cultura que alimenta a tentativa de golpe. É um combustível da extrema-direita, né? O negacionismo da ciência, negar a democracia. E é uma coisa que, se você for pegar do ponto de vista histórico, inclusive no livro eu recupero isso, é algo inspirado no fascismo. Sim. Né? Inclusive, né, o governo Bolsonaro organiza a sua política de comunicação no livro do Hitler. E ele cria um ambiente no país, né, onde as pessoas iam para as ruas confrontar as medidas corretas de enfrentamento à pandemia. O programa Notícia com Kennedy Alencar vai ao ar hoje, às 11h45 da noite. Não perca. E o Rede TV News desta quinta-feira, véspera de Black Friday, fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite para você. Tá dando ideia para o nosso telespectador, né? Boa noite, até amanhã, a partir das 7h20 estamos aqui no Rede TV News mais uma vez. Até lá.